Garrafa, estamos ao vivo agora aqui, o presidente Duílio apareceu aqui para conversar com a gente. Duílio, não tenho nenhuma dúvida que você quer falar sobre o lance do pênalti, né? Por favor. Todo mundo viu, né, Salazar? Infelizmente um jogo importante nesse momento do campeonato. Não é choradeira, a gente está aqui mais uma vez para reclamar de um erro claro de arbitragem. Já tivemos a favor do Corinthians também. Não pode acontecer num momento desse, com o VAR, com a imagem. Já acho um absurdo o VAR chamar, né, o árbitro de campo e ele ir lá olhar o que todos nós vimos, que o Bruno estava com o pé no chão, que foi pisado pelo Soteldo e ele marcar um pênalti. Então acho que isso não pode acontecer, é um absurdo. Espero que a CBF tome as providências necessárias, que não vejo muitas também, mas que não aconteça mais, né, com nenhum clube. A gente está vendo todo dia dirigentes se manifestando. A gente não gostaria de estar aqui, não é choro, não é nada, mas isso é um absurdo, não pode acontecer. E nós vamos fazer os ofícios, reclamar, tudo que a gente pode fazer, e ir lá pessoalmente também, porque isso é um erro importante num momento importante e muito errado, né? Muito erro, muito claro, muito nítido. De que maneira isso repercutiu dentro do vestiário? Assim, você sentiu uma indignação muito grande dos jogadores, conversou com o Bruno Mendes, Mano Menezes, se você puder relatar pra gente como é que foi lá dentro? Tá todo mundo indignado, né? Acho que essa é a palavra certa, né? Porque é um absurdo. A gente vem lutando aí para que a gente tenha uma melhor condição no campeonato. Lógico, temos nossa responsabilidade, não fizemos bons jogos. Agora hoje fizemos um grande jogo, aos 40 e 50 minutos, não sei quantos, ele inventa um pênalti. Então é um absurdo. Obrigado. Tá aí Osmar Garrafa, Duílio Monteiro Alves relatando pra gente. Todo mundo muito revoltado. Você tinha me perguntado aqui, todo mundo então, agora dá pra dizer, inclusive com entrevista do presidente Duílio Monteiro Alves, todo mundo muito revoltado com esse pênalti marcado pro Santos já aos 51 minutos do segundo tempo. Garrafa, futebol também já passou muitas vezes por esse lance. Como é que você enxergou o lance do Bruno Mendes com o Soteldo, Alessandro? É um absurdo, né? Um absurdo um árbitro experiente como o Daronco, depois de analisar o vídeo, marcar um pênalti como aquele. Tá muito claro que a perna do Bruno está ao chão e o Soteldo pisa no pé dele e depois, infelizmente, ele conseguiu ver um pênalti num lance absurdo como esse. A gente fica muito triste, né? De uma forma geral. Hoje foi o Corinthians, próxima rodada pode ser um outro clube, né? E a gente esperando sempre que todos possam apoiar um pouco mais a comissão de arbitragem, os próprios árbitros, que a gente sabe que sim, são pressionados em jogos, mas são erros assim que a gente tenta encontrar, né, algo que justifique. Infelizmente não dá, me desculpa, é vergonhoso hoje para o Corinthians, e a gente fica na torcida para que não seja vergonhoso para outros clubes aí nas futuras rodadas do Campeonato Brasileiro, já que a fase é tão decisiva, né? Então um árbitro experiente como esse não pode marcar um pênalti tão ridículo como foi hoje do Bruno Mendes. Alessandro, e o que dá para fazer? Até para você explicar para o nosso torcedor, telespectador, o que dá para fazer numa situação dessa, vir aqui ao microfone e relatar. Eu acho que é importante, claro, mas o que dá para fazer na parte prática depois de um lance desse, que vocês, claro, estão discordando do pênalti? Eu acho que a primeira medida que eu acho que talvez, tenho certeza, a CBF, Comissão de Arbitragem, já deveria ter adotado isso há muito tempo, mas não sei por que blinda, né? Por que o árbitro, por exemplo, não poderia passar aqui por todos vocês, né, e explicar o porquê que ele marcou, aonde ele viu o pênalti, o que levou ele a marcar o pênalti, né, o que ele viu na imagem que todos nós ainda não conseguimos ver, né? Então o árbitro sai daqui, vai para casa dele, entra na escala de arbitragem da próxima rodada, esse lance fica para trás, vem um novo erro. Então eu acho que ele poderia ter o direito, e para o torcedor ia ser muito importante, dele vir aqui falar, se expressar, para que a gente pudesse também entender qual foi a análise dele. Mas já começa que a gente não escuta o árbitro. Aí a gente fica esperando agora a comissão de arbitragem analisar eles lá, olhando repetidamente a imagem, o vídeo, diversas vezes. E a gente também não quer nenhuma resposta técnica. Se for para dar uma resposta técnica do lance, é melhor nem falar. A gente quer uma resposta objetiva, clara. Foi, não foi, por isso ou por aquilo, né? Então fica todo mundo aí olhando, né, para o que vai acontecer. Mas a gente vai cobrar a CBF, a comissão de arbitragem. Nós vamos até a CBF. A gente não quer que isso ocorra com o Corinthians e com ninguém. A gente quer que o futebol seja justo, e hoje foi injusto. O Corinthians hoje
ficar 5 pontos acima da zona do rebaixamento, ainda não está livre, a situação já foi mais perigosa. Enfim, na sua opinião, que esteve à frente do departamento todo esse tempo, ao lado do Duílio, boa parte também com o Roberto de Andrade, por que o Corinthians chega aí a 8, 9 jogos do fim da temporada nessa situação, Alessandro? Por uma medida bastante clara, né? As diversas trocas de treinador, já assumimos isso, o presidente logo depois da eliminação da Sul-Americana. Você não tenha dúvida que esse foi o maior erro ao longo da temporada, né? Iniciar com um treinador e já na primeira competição ter que trocar, quando assim fomos eliminados do estadual, e depois percorreu esse caminho, né? Um clube dessa grandeza não pode ter tantos treinadores ao longo de uma temporada. Tá certo. Obrigado, Alessandro, mais uma vez atendendo a gente aqui